Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, então, a mais uma aula. Nessa aula que, então, nós vamos aí fazer, na verdade, a finalização dos princípios de movimentação de armazenagem de materiais. E também, para a aula de hoje, nós preparamos quais são os desafios, na verdade, que administrador de materiais, que o profissional da área de administração e recursos materiais, ele vai enfrentar. Lembram pelo vídeo que nós vimos lá, quando o Carlos Menchique, da Prolog, ele apresenta, na verdade, os desafios da função e o cargo, fala lá sobre os salários, e o quanto o profissional é requerido pelo mercado, e as habilidades e competências que ele precisa possuir, é uma área que requer uma grande investidura, uma grande capacitação do colaborador, principalmente quando nós falamos em capacitação técnica, aliás, muito a capacitação técnica, mas também aliada a uma competência emocional, né? Uma tomada de decisão rápida, uma proatividade, uma disciplina, uma inovação. Então, tudo isso ele faz parte do profissional de administração de materiais, né? E também de outros profissionais. Hoje em dia, o mercado ele é bastante seletivo, digamos assim, e exigente por colaboradores que consigam, de certa forma, trabalhar de forma autônoma. Quando diz de forma autônoma, que ele consegue entregar um resultado, não significa que ele vai trabalhar sozinho, sem, por exemplo, receber qualquer tipo de orientação, mas que ele é uma pessoa que ele consegue, como é que eu posso usar a expressão? Ele não fica apático, ele vai atrás da solução, caso, por exemplo, ele não a encontre. Então, a gente vai finalizar esse princípio e depois vamos entrar em alguns desses desafios, e para o final, então, a gente tem um vídeo, né, que eu consegui, né, conseguir aqui para nós lá do YouTube, que vai mostrar uma operação de logística extremamente rápida, ágil, e a gente vai passar por todos aqueles princípios que nós vimos até agora, o momento. É uma grande empresa, uma das maiores empresas de logística de entrega do mundo, e é uma reportagem, né, que é vinculada à imagem, a imagem vai mostrar claramente para a gente que é uma reportagem realizada, e ela vai mostrar quais os bastidores da FedEx, como é impressionante, como funciona, como são as entregas, como é que é a janela de entregas, como que é setup, como são os armazéns, como é que os pacotes são selecionados. Acho que ele é um exemplo que ele vai mostrar muito bem para a gente também como é que uma cadeia de suprimentos ela funciona. Ou seja, desde o momento, por exemplo, que foi pensado a rede, né, quando nós falamos, por exemplo, da FedEx, desde o momento que a rede foi pensada, então o fundador da FedEx, na verdade, ele adquiriu os aviões, né, antes de ter toda aquela rede, toda a estrutura. Então, primeiro ele planejou toda a rede, toda a cadeia de suprimento, toda a rede de armazenamento, a rede de distribuição, ele criou toda essa rede, adquiriu os aviões, que começou, se não me engano, com 3 aviões, ou foram 5, não me recordo agora, e depois, então, é que ele começou a fazer essa entrega. Tanto que ele começou a ter lucro, na verdade, só depois de 2 anos, mas achavam que ele era uma pessoa totalmente pirada, né? Uma pessoa totalmente fora do seu juízo, e depois de 2 anos a empresa alavancou, e hoje é uma das maiores empresas, se não a maior empresa do mundo na área de logística. Então, é isso que a gente tem preparado para vocês, e vamos, então, dar continuidade aqui no nosso material. Uma coisa que nós temos percebido quando a gente fala sobre esses princípios é que, de certa forma, por eles serem empíricos, esses princípios, eles são, de certa forma, a gente diria axiomas, né? Então, o que é um axioma, né? O axioma ou postulado, vocês devem ter visto lá em matemática, é um conceito bastante usado na matemática, é um conceito que ele não precisa de demonstração para ser verdadeiro. Então, é como se fosse uma ideia considerada óbvia, e ela é tomada como consenso mesmo sem provas, né? Aqui, por exemplo, a definição que a gente tem aqui no Wikipedia é o seguinte: na lógica tradicional, um axioma ou postulado é uma sentença ou proposição que não é provada ou demonstrada e é considerada como óbvia ou como um consenso inicial necessário para a construção ou aceitação de uma teoria. Por essa razão, é aceito como verdade e serve como ponto inicial para a dedução de outras verdades.
E qual é o exemplo mais simples, podemos dizer assim, de que isso de que um axioma, né, um exemplo de um axioma, nós temos visto, inclusive, durante as nossas aulas, que é a menor distância entre dois pontos, né? Então, eu tenho um ponto A, aliás, eu tenho um ponto A e eu tenho um ponto B. A menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Ou seja, eu não preciso provar isso. Ele é considerado como... É óbvio, né? Que a menor distância, né, entre dois pontos, né, um ponto A e um ponto B, a menor distância é uma reta. Ou seja, isso é um axioma, não precisa ser provado, porque ele é óbvio, ele é claro, né, não tem nenhuma necessidade, e é um consenso, inclusive, sobre isso. Então, é uma ideia considerada óbvia e ela é tomada como um consenso, tudo bem? Então, e aí, quando a gente fala, por exemplo, sobre os nossos princípios de movimentação, que nós temos visto, então, nessa disciplina, os princípios da movimentação e armazenagem de materiais, nós vimos os fundamentos inicialmente, e depois vemos os 25 princípios de movimentação, que eles são a base de qualquer atividade, né, dentro de movimentação e armazenagem de materiais. Por quê? Eles são considerados como um consenso, ou seja, eles são considerados como que se fosse um axioma. E aí, quando nós olhamos isso, fazendo assim, podemos dizer assim, um retrospecto dos axiomas, ou seja, das verdades, que não necessitam, por exemplo, ser provadas, né? Falando, por exemplo, desses princípios, nós temos pelo menos 15 axiomas que a gente consegue tirar de todas as aulas que a gente viu até esse momento. A primeira deles, o primeiro axioma, é que a máxima economia ela é obtida em movimentação de materiais pela minimização do tempo de utilização de equipamentos. Ou seja, eu consigo economizar mais quando eu uso minimamente os meus equipamentos. Significa, eu obtenho a máxima economia pela minimização do tempo de utilização dos meus equipamentos. Então, ou seja, quanto menos movimento eu tiver, isso significa quanto menos movimentação, melhor eu consigo, então, ter uma economia. O segundo axioma é que a economia na movimentação de materiais ela é obtida quando o tamanho das unidades de carga é aumentado. Aí eu estou dizendo unidade de carga, tudo bem? Estou dizendo as unidades. Então, quanto maior a unidade, maior a economia de movimentação, porque eu vou fazer menos movimentações, porque eu tenho uma quantidade maior, a unidade de carga é maior, tá? Então, esse é o segundo axioma. O terceiro axioma, ele diz o seguinte, a economia na movimentação de materiais, ela é determinada pelo desempenho que é medido pela despesa por unidade de material movimentado, ou seja, quer medir o seu desempenho, cria um indicador que é medido justamente pela despesa ou pelo custo de cada unidade de material movimentado. É assim que você vai poder acompanhar exatamente o ponto central, o ponto nevrálgico, digamos assim, é você identificar na sua operação o custo por unidade movimentada. Qual é a despesa? Qual é o custo por unidade movimentada? E, a partir daí, você consegue, então, fazer as suas conclusões, os seus planos, e, então, fazer aí os seus planos de ação para poder resolver os problemas. O quarto axioma é a determinação das melhores práticas sob condições particulares é necessária para a máxima economia, né? O que significa isso? Que eu preciso ter instruções de trabalho, muito bem claras e que sejam simples de serem executadas, né? Que sejam fáceis de serem executadas, que sejam práticas, né? Que demande uma praticidade muito grande. É isso que esse quarto axioma vai trazer aqui para nós. O quinto axioma é que maior economia é obtida quando equipamentos e métodos são substituídos por novos. Se, aí tem uma condicional, né, pessoal? Se o investimento na substituição é excedido pela economia obtida dentro de um tempo razoável. Ou seja, eu obtenho uma maior economia quando eu substituo métodos antigos e equipamentos por novos, se o investimento nessa substituição ele for obtido dentro de um tempo razoável, como nós vimos, né, aí nos princípios anteriores, entre 1 a 2 anos, para valer a pena.
E se levar muito mais que isso também, aí não tem economia que se sustente, né? O sexto axioma é maior economia de movimentação de materiais é obtida pelo uso de equipamentos e métodos que são capazes de uma variedade de usos e aplicações. Aí eu estou falando daquela flexibilidade do equipamento e do método. Então, quanto mais flexível ele puder ser, tanto o equipamento quanto o método, para outros usos e várias aplicações, eu também vou ter a economia na movimentação de materiais. É igual, por exemplo, o logotipo, não, o slogan, né, antigo do Bombril, eu não sei nem se é o mesmo ainda até hoje, né, que você tem mais de 1000 maneiras, ele tem mais de 1001 utilidades, o Bombril, né, podemos dizer assim. Tanto que a gente, quando se referia a uma pessoa que aprendia várias coisas, né, um funcionário, um colaborador que sabia existir várias atividades, a gente diz que ele tem 1001 utilizações, né. Então, em sétimo lugar, maior economia é obtida quando a velocidade da movimentação de materiais é aumentada, desde que, sempre tem que olhar a condicional, desde que o custo desse aumento seja excedido pela economia obtida. Então, eu aumento a velocidade. Se eu aumento a velocidade, eu vou aumentar a minha produtividade. Então, aumentou a minha economia obtida? Obteve. Então, eu posso, então, seguir em frente com esse plano, tudo bem? O oitavo axioma, maior economia é obtida quando a razão entre o peso morto e a carga é reduzida. Lembra aquele exemplo da empilhadeira de 3 toneladas, né? Que conseguia carregar 9, ou seja, era 3:1 a razão. Então, sempre quando, e aí quando eu falo peso morto, é justamente o peso morto do equipamento. Então, se eu tenho um equipamento que ele pesa muito e a relação dele, por exemplo, é de 50% do peso da carga, já começa a ser comprometedor esse tipo de equipamento. Tem que observar, por exemplo, aí no mercado, se não tem um equipamento mais leve, porque senão, além de você carregar a carga, você está carregando o peso morto, que é o seu próprio equipamento. Tudo bem? O nono axioma, a produtividade do equipamento é aumentada com o uso de acessórios e outros componentes melhores situados para diversas condições da operação. Aqui a gente está falando aquele princípio da intercambialidade, quando eu posso usar acessórios de um componente, colocar em outro componente e poder utilizá-lo sem problema nenhum, sem nenhum prejuízo de produtividade e assim por diante. Aí nós estamos falando de intercambialidade, ok? Depois, em décimo lugar, né, o décimo axioma é a produtividade do equipamento é aumentada quando as condições de segurança no trabalho são respeitadas. Aqui eu tenho um olhar lá para o meu recurso humano, né, o meu trabalhador, o meu operador, o empilhador, o auxiliar de estoque, o ajudante de estoque, o almoxarife e assim por diante. Então, a produtividade do equipamento, ela é aumentada quando as condições de segurança no trabalho são respeitadas. Depois, em 11º lugar, aqui, lembra que aqui 11º lugar, não, 11º axioma, porque aqui nós não estamos em ordem de importância. Então, a produtividade do equipamento também é aumentada com a utilização de manutenção preventiva. Aqui a gente está falando do princípio de manutenção, ou seja, repare antes que quebre. Conserte antes que quebre. Estabeleça manutenção programada, revisão programada, revisão preditiva, né? Estabeleça um cronograma para poder você fazer aí a manutenção dos seus equipamentos. Depois, o 12º axioma, maior economia do homem é aumentada se o cansaço do mesmo é reduzido pela utilização de equipamentos mecânicos ou outros recursos. Esses outros recursos, por exemplo, você pode usar a força da gravidade, o princípio da força da gravidade para poder reduzir, então, por exemplo, que uma pessoa fica transportando um produto de um local para outro, né? No depósito que eu trabalhava, quando eu trabalhei lá na Multibras, como eu disse para vocês, lá tinha um estoque vertical, né? O prédio do estoque ele era vertical, a armazenagem, e você não tinha nenhum, apesar de o nível ser diferente de um andar para o outro, eles desciam por mecanismo. Então, tinha uma esteira de metal, um elevador, né? Um elevador com uma esteira de madeira, e ela ficava levando o produto e descendo, né? Eu não usava a força da gravidade. E aí a gente sabe que quando a gente pode dizer, quando eu
utilizo, né, quando eu reduzo o cansaço, por exemplo, lá do meu operador, a fadiga, né, utilizando equipamentos mecânicos, com certeza, então, a produtividade dele será aumentada, porque ele pode, inclusive, ser utilizado também em outros departamentos, outros locais lá da empresa, tá bom? Em 12º lugar, aliás, em 13º, já falamos do 12º, né? Maior economia na movimentação, ela é obtida se os materiais são movidos em linha reta. É aquele axioma que eu até dei o exemplo para vocês há pouco. A menor distância, né? A menor distância entre duas retas, né? Um ponto A e um ponto B. A menor distância entre as duas é uma linha reta. Então, maior economia obtida se os materiais são movidos em linha reta. Se não é possível, então, utilizar, de repente, um L, uma formação em L ou em U, para você possa, então, melhorar a sua produtividade. Depois, em 14º, o axioma é o seguinte: o custo por unidade de carga ele é reduzido com o aumento das quantidades a serem entregues movimentadas. Ou seja, quando eu entrego em grandes volumes, também a minha unidade por carga ela é reduzida. É tanto que grandes atacadistas eles recebem descontos, né? E a gente vai ver um pouco mais para frente, né? Quando a gente falar, por exemplo, sobre distribuição, um case, por exemplo, da Martins, que é o maior, pelo menos em Minas Gerais, né? A gente está falando lá no Triângulo, no Triângulo Mineiro, né? Que são os 3 Bs, né? De Minas, que é Berlândia, Beraba e Berzonte, né? Como o mineiro fala, mas que é Uberlândia, Uberaba e Belo Horizonte, que é o Triângulo Mineiro. Então, o atacadista, o Martins, fica lá e ele é o maior atacadista que a gente tem em Minas Gerais, um dos maiores do mundo. Então, para vocês terem uma ideia, ele compra em grandes volumes, compra em grandes quantidades, eles têm um depósito lá, que ele é tão grande o depósito, que dá para colocar, por exemplo, se cada brasileiro fosse um sabonete, dá para pôr todo o Brasil lá dentro do depósito dele. Né? A relação, para vocês verem como o depósito dele é grande, bem maiores do que esses que a gente viu aqui da Natura e da Schaeffer, é enorme. Então, o que acontece? Ele faz compra de grandes volumes, leva lá para o centro de distribuição dele, né, que fica lá em Minas Gerais, na cidade de Uberaba. Lá, de 100% de compras que ele faz, 40% ele tem que abrir, ele tem que desconsolidar. E esses 40%, e ele faz isso, e depois ele consegue, por exemplo, ele compra, inclusive de São Paulo. Então, imagine que ele comprou de uma fábrica de São Paulo. Leva para Minas Gerais, ele desconsolida, vende para São Paulo, e ele consegue vender mais barato do que alguém que está vendendo que comprou aqui de São Paulo mesmo. Por quê? Porque eles compram em grandes quantidades. Então, a relação ela é exatamente a mesma, né? Quanto maior a quantidade que eu aumentar a minha unidade de carga, também eu vou ter maior economia e o custo por unidade reduzido, porque eu estou movimentando grandes quantidades, grandes volumes, tudo bem? E o nosso último axioma, o 15º axioma, o custo por unidade de carga é elevado quando a quantidade a ser transportada excede a capacidade. Ou seja, o custo de carga ele aumenta quando a quantidade a ser transportada excede a capacidade. É aquele exemplo que nós vimos do fardo de algodão, né? Eu pegar uma impressora que pode transportar, uma empilhadeira, que ela transporta, por exemplo, 2 toneladas, e eu usar ela para fazer o transporte de 2 toneladas de algodão não faz sentido nenhum. Claro que ela vai carregar as 2 toneladas, mas a quantidade que ela vai transportar excedeu a capacidade dela. O que significa isso, né? Eu vou ter dificuldade, por exemplo, de manobra do equipamento, para poder guardar ele, por exemplo, dentro de um estoque e assim por diante. Então, o custo por unidade, né, como ele é muito leve, não é que é muito leve, né? Eu vou ter que fazer várias viagens, vai ter uma dificuldade de deslocamento do equipamento, além do que também ela não é indicada. Mas isso que significa esse axioma, tudo bem? Mas, para nós traduzirmos, né, simplificando, o que será que significa, professor? Se a gente fosse simplificar aí os passos, né, do nosso percurso até agora, nós teríamos, o primeiro deles é o seguinte, né, simplificando. Vamos simplificar a conversa e depois fazer uma conclusão sobre esses fundamentos para entrarmos, então, nos desafios dessa nossa aula de hoje. Então, simplificando, a melhor movimentação é aquela que não existe. O que isso significa? Quer dizer que
eu não devo movimentar? Poxa, se não tem movimentação, não tem departamento, né? Como é que vai existir o departamento de movimentação e recursos de materiais se a gente não tem movimentação? Não é isso que quer dizer. O que nós queremos dizer aqui é o seguinte, que convém eliminar todos aqueles movimentos de material que não sejam absolutamente indispensáveis. Então, eu só devo movimentar o material, só devo fazer uma movimentação se realmente for indispensável. Só movimento se for necessário. Lembra lá daquele comentário que o gerente de logística da Natura fez no vídeo que nós vimos? Quanto mais movimentação, maior é o custo. Não tem carrega, descarrega, carrega, descarrega, carrega, movimenta, empilha, levanta, vai na empilhadeira, né? Vai no porta-pallet, põe na empilhadeira, leva para dentro do caminhão, tira do caminhão, leva para o estoque, tira do estoque, leva para a linha de produção. Ou seja, quanto mais movimentação, maior o custo. Então, em muitos casos, a simples troca de posição de uma máquina ou um processo de fabricação, ele vai suprimir vários movimentos, né? Como eu comentei com vocês nos exemplos que eu dei lá da Multibras, que nós fazíamos. Então, muitas vezes, só a troca de equipamento, ele pode já eliminar o processo, como aquele rapaz, por exemplo, que não precisava ficar toda hora segurando, né, a sua, como é que pode dizer, a sua rebitadeira, quando ele, por exemplo, precisava colocar as laterais do fogão no próprio fogão, as laterais do fogão no forno, quando ele precisava fechar o forno. Ele tinha a rebitadeira que ele só apertava, abaixava ela, apertava o gatilho, e você tinha uma roldana, né, que ela retornava, né, para o local, e ele só depois pegava ela e abaixava de novo e conseguia, então, fazer aquele movimento. E aí, com isso, ele acabou ganhando velocidade, né, para aquele tipo de serviço. Isso visto lá pelo pessoal do PCP, que, inclusive, gostaram bastante lá daquela ideia, né? Ele tinha um cabo retrátil, lembrei a palavra agora, ela tinha um cabo retrátil, né? Então, eu apertava o gatilho, ela arrebitava, quando eu soltava, ela tinha uma roldana e um cabo retrátil que levantava ela a uma determinada altura, para que depois ele pegasse de novo e evitasse, por exemplo, dele ficar o tempo todo segurando para evitar a fadiga, tá? Depois, em segundo lugar, a gente tem que eliminar de forma mais absoluta possível, né? Está aqui no segundo passo, eliminar da forma mais absoluta o pessoal flutuante. Nossa, professor, então o senhor está dizendo que precisam mandar as pessoas embora? Não, não, não. O objetivo primordial da movimentação, ele deve ser o de evitar que a empresa disponha de pessoal que não tenha um posto fixo de trabalho. Um posto de trabalho que seja regular e que seja contínuo. O trabalho do pessoal flutuante é de difícil controle e além disso, ele pode perturbar todo o conjunto, porque eu tenho que ficar ensinando, né, várias vezes, por exemplo, para a mesma pessoa. E aí, quando a gente fala de movimentação de cargas, isso é extremamente importante, por quê? Porque nem sempre os depósitos, né, dependendo da movimentação, se for externa, por exemplo, você tem um depósito. Pode ocorrer, por exemplo, que um prestador de serviço que presta serviço de depósito, como eu trabalhei na Multibras, a gente usava um depósito aqui na Moca, eu esqueci o nome da empresa, mas era um depósito aqui na Moca, né, próximo ali onde antigamente funcionou a fábrica de açúcar União. Então, ali naquele local tinha um depósito que ele era utilizado. Então, muitas das vezes, né, e ele era alugado apenas por nós, né? Eles tinham que ter um pessoal, porque a gente só levava o produto para lá, mas não descarregava. Quem tinha o pessoal de descarga, que fazia a descarga do material que a gente levava, no caso dos fogões, era o próprio pessoal do depósito, mas nem sempre nós usávamos em 100% a capacidade. Então, se ele tivesse, por exemplo, um pessoal fixo e naquele dia não tivesse nenhum produto para mandar para lá, o pessoal ia ficar parado e ele teria, então, que, de repente, teria um valor ocioso, né? Teriam pessoas ociosas, né? Então, muitas das vezes, eles tinham um pessoal flutuante que justamente era solicitado bem no momento que a gente avisava antes. Mas o que acontecia? Como era ali uma região onde tem muito esse pessoal que trabalha descarregando caminhão, e é chamado de chapa, né? Então, a pessoa ficava ali à disposição. Quando o caminhão encostava, ele mandava a pessoa entrar, pagava diária para ela, né? De repente, se ele fosse ficar lá o dia, eu pagava pela descarga que ele fazia, só que essas pessoas não sabiam movimentar os materiais e acabava quebrando, né? É tanto que depois a gente fez um plano junto com esse depósito, de nós programarmos os dias que nós íamos fazer as entregas para que ele tivesse o pessoal somente naquela data e aí reduzir o custo, lembra? Tem que ter parceria também com os fornecedores, tudo bem? O terceiro, então, né?
o terceiro exemplo que a gente consegue tirar disso é que deve-se buscar a flexibilidade. O que significa? Quer dizer que toda instalação ela deve ser concebida de forma que permita que todas aquelas variantes de uma consideração prévia do problema, então todas as variáveis que fazem parte de um problema, que não havia previsto, ou seja, eu tenho que permitir que todas aquelas variáveis que não ocorreram, mas que eu as consegui prever através de um planejamento. Então, eu tenho que pensar assim, puxa vida, se eu precisar depois deslocar, como eu falei aquele exemplo do Boticário, se eu quiser aumentar aqui o meu centro de distribuição, e eu vou ter que derrubar essa estrutura para poder aumentar de novo, então por que eu não faço uma estrutura autoportante? Como a Schaeffer fez lá para Boticário, né, lá na Bahia, aqui no Paraná, e assim por diante. Por que eu não faço dessa forma, né? Ou seja, eu tenho que ter em conta que uma empresa sempre ela vai estar em curso de melhoria e expansão. Então, para isso que é extremamente importante que essa empresa, né, é extremamente importante, então, que essa empresa ela consiga olhar o futuro e aí planejar os seus passos. Bem, depois a gente tem mais um exemplo aqui, né? Então, em quarto lugar, simplificando, coordenar as distintas operações de movimentação. Parece ser distinto, né? Parece ser fácil, na verdade, mas coordenação exige bastante habilidade, né? Então, coordenar as distintas operações de movimentação, evitando empregar em uma sessão um método de baixo custo que leva a outro mais caro em outra sessão. Poxa, então eu resolvo o meu problema aqui, né, de movimentação, mas eu criei um gargalo lá na produção, não adiantou nada, né? Eu aumentei aqui a minha movimentação, mas a produção lá, né, vai ter que correr para produzir mais, isso é bacana, só que assim, eu aumentei muito a minha movimentação aqui para o almoxarifado, só que o almoxarifado não consegue, o depósito, de repente, ele não consegue na mesma velocidade fazer a transferência de produto entre fábricas, por exemplo, no caso, como a gente viu aí lá da Natura, né? Então, eu faço uma movimentação bem rápida, né, desses produtos, aumento a minha produtividade, só que aí eu vou gerar gargalo em outros departamentos, aí acaba não acontecendo nada. Então, considerando o conjunto de uma empresa, já que é uma empresa, ela tem que trabalhar de forma sinérgica e harmônica, a gente não deve buscar unicamente como se deve transportar, mas o porquê, né? Como e por que a gente deve transportar. Tudo bem? A gente poderia continuar elencando mais outros, né? Inclusive não de menor interesse, mas tanto de caráter geral, para algumas sessões como armazém, estoque, né? Mas vamos colocar aqui mais duas, então, em quinto, né? Uma quinta aplicação que a gente pode tirar, na verdade, aqui, em vez de simplificando, deveria ter colocado as aplicações, que os métodos são importantes, mas a quinta aplicação é empregar os espaços do armazém ao máximo, aproveitando a altura, quando ele for vertical. Esse é extremamente importante, você usar a capacidade máxima do seu armazém. Por quê? Porque aquilo tem um custo, eu preciso diluir por unidade movimentada ou transportada. E aqui a sexta aplicação é evitar a espera de mercadoria nas diferentes seções de fabricação. Porque o que acontece? Se a gente consegue evitar a espera dela nos locais de fabricação, a gente reduz o estoque. E reduzindo o estoque, então, a gente consegue diminuir o capital investido. E aí, que conclusão que a gente chega, né? A conclusão que a gente chega quando a gente olha todo esse percurso que nós fizemos até agora. Então, na prática, a aplicação desses princípios, ele não é simples, até listei aí, né, dei destaque em amarelo para algumas dessas palavras. Então, na prática, a aplicação desses princípios, ele não é simples, porque as soluções manuais, mecânicas ou manuais e mecânicas, que aqui estão elencadas como mistas, podem ser dadas a um determinado problema de movimentação, são inumeráveis. Deve-se buscar. Aí, estamos falando de proatividade, estamos falando de senso de pertença do negócio. Você tem que se sentir dono daquele negócio para que ele possa evoluir. Então, deve-se buscar, pois, a solução que consiga a máxima eficiência. Gente, não pode ser acostumado a ser medíocre nas nossas entregas.
nas nossas entregas, né? Mediocridade é uma coisa que não pode fazer parte do seu currículo profissional, nem da sua carreira profissional. Busque sempre a máxima eficiência, com a maior economia de aquisição, instalação e serviço. Essa é a conclusão que a gente chega ao estudar, então, essa nossa parte, né, dentro do que a gente chama aí dos princípios e fundamentos da movimentação de materiais. Tudo bem? Então, feita essa parte, fazemos as conclusões, né, sobre o fundamento. Agora vamos ver, então, quais são os desafios. O que espera, né, alguém que vai trabalhar no departamento de administração de materiais? Quais são os desafios que estão aí esperando você encontrá-los e passar por eles? O primeiro deles é o interesse conflitante entre as áreas. Esse é o primeiro desafio. Por quê? Apesar das empresas serem compostas de pessoas diferentes, de áreas diferentes, existe sempre, infelizmente, podemos dizer assim, sempre existe muito aquele interesse de conflito em relação ao que um departamento deseja e o outro departamento deseja. E aí isso mexe muito com os brios das pessoas, né? Então, o que a produção deseja? Ela deseja produzir quantidade conforme planejamento e produção. E o que vendas deseja? Oferecer, tirar pedido e entregar os produtos vendidos. Só que o que pode acontecer? Para a produção, por exemplo, para vendas, é extremamente importante o estoque estar cheio. Eu tenho que ter estoque para não faltar pedido para o cliente. Mas para nós, da administração de materiais, é super complicado. Você tem 100% de produto, 100% de estoque sempre, né? O departamento de venda vai ficar lá, né, digamos assim, comendo a sua mente, dizendo, olha, vai faltar produto. Então, produção, produzir quantidades conforme planejamento e programação, vendas, oferecer, tirar pedido e entregar os produtos vendidos. Que eles têm em comum, né? Primeiro, estoque elevado para 100% de nível de serviço no atendimento dos pedidos. Isso é péssimo. A gente já viu em relação nos nossos princípios que isso é péssimo para a administração de materiais. Então, o que é administração de materiais? Vai precisar desenvolver técnicas de planejamento e programação para garantir o nível de serviço de 100% no aviamento dos pedidos, sem, porém, manter estoques elevados. Ou seja, eu vou atingir 100%, eu tenho que garantir para vendas. Fique tranquilo, você não vai ter problema de produto para o cliente, não vai ter nenhum problema, né? Eu vou atingir o nível de serviço 100%, mas eu tenho que planejar o meu estoque, porque isso também tem um custo. Então, eu tenho que desenvolver essas estratégias. E o pessoal de administração financeira e controle do resultado, que são aquelas áreas que nós, vimos lá no início, deixa eu tomar um golinho d'água. São aquelas áreas que nós vimos lá no começo, né, das nossas aulas iniciais, que a área de administração e recursos materiais, ela tem aquilo que a gente chama de transversalidade, né, ou seja, ela perpassa por todos os departamentos da empresa. Ela tem uma grande capilaridade, né, a gente pode usar a expressão capilaridade. Então, a administração financeira, ela procura se imobilizar, poucos recursos financeiros, reconduzindo ao caixa dinheiro, aplicando nos excessos de estoques. Então, qual é o outro conflito que pode aparecer? O interesse da produção, oferecimento de produtos acabaixos de qualidade elevada. É claro que a qualidade tem que ser boa sempre, mas o que o pessoal de materiais tem que gerenciar, né? Desenvolver técnicas de abastecimento para sempre ter materiais de elevada qualidade e a preço controlado. Produção e venda quer qualidade elevada, mas aqui, pessoal de materiais tem que olhar sempre, claro, que seja um material de qualidade elevada, mas o preço dele seja controlado. E é aqui entra aquela parte que nós falamos de aquisição de compra, de você ter, por exemplo, fazer cotação, né, em 3 fornecedores diferentes, não ficar na mão de um único fornecedor e assim por diante, tá bom? Aqui, em último lugar também, prazos urgentes no atendimento e informações precisas aos clientes. Então, o prazo para ontem, sabe? Aquela coisa de para ontem que você tem que entregar. E o que o Departamento de Administração de Materiais, a área de recursos materiais, de administração de recursos materiais precisa garantir? Desenvolver e implementar sistemas de informações industriais seguros, nos quais se possa controlar a aplicação correta de cada unidade monetária para se criar valor. Aqui nós estamos falando de sistemas de informação, processos gerenciais, inteligência artificial. E aí eu preciso estar antenado com o mercado, né, gente? Senão eu não consigo fazer. Tudo bem? Depois nós temos também... vamos só clicar aqui para ir o slide. Depois a gente tem aqui, eu trouxe um panorama para vocês de a evolução da administração de materiais, como ela era lá no começo, né?
a situação inicial, né? Depois, como é que foi o processo e até a situação atual. Então, aqui a percepção empresarial, então, o administrador de materiais. Qual era a situação inicial? Ele era uma pessoa de recados, né? Vai lá e compra isso, vai lá e pede para a pessoa fazer isso. Com o processo de evolução, ele começou a ser um funcionário a serviço da produção. No estágio mais avançado, começou a ser um executivo conhecedor do mercado de abastecimento. E hoje, né, esse executivo, ele chega a administrar 60% dos custos e das despesas, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de logística, da cadeia de suprimento, a logística representa 60% do custo de um produto. E do produto logístico, né, que nós falamos dessa cadeia, 40% dela é de movimentação, além das outras, né? Mas 40% é movimentação. Então, você vê aqui a envergadura que hoje um executivo, né, um colaborador, aqui falando do executivo, né, o exemplo que nós temos, você vê a envergadura que essa pessoa ela tem que ter para poder, então, atuar de forma sinérgica. Depois, o perfil do profissional, situação inicial, ele era uma pessoa bem considerada, depois de evolução burocrata, né, eficiente. No estágio avançado, um conhecedor da administração comercial e de mercados. Situação atual, um executivo com preparo técnico, econômico e legal. Ou seja, uma pessoa preparada tecnicamente, pessoa preparada economicamente, então, conhece tecnicamente engenharia de produção, processo de produção, é uma pessoa que conhece economia, conhece como funcionam os mercados e também conhece, né, como bom administrador, tem que conhecer a parte legal, né, do seu negócio, principalmente falando de depósitos e armazéns, que você tem que ter vistoria, os equipamentos de entrada, saída do depósito, quantidade de, por exemplo, de extintores, de repente, que tem que ter, né? Quando você fala de um depósito refrigerado, quando você fala de um depósito, por exemplo, para remédio, tem que ter toda aquela regulamentação legal sanitária da Anvisa. Então, tem que ser uma pessoa que tem uma base legal muito, muito bacana. Depois, o progresso do profissional, na situação inicial, não tinha possibilidade nenhuma de crescimento. Depois, passou a ser um comprador, a pessoa que comprava produtos. Depois, no estágio avançado, um planejamento de negócio. E hoje já é um profissional que é um diretor executivo. Então, hoje, dentro das empresas, eu tenho um diretor de operações lá, que, inclusive, olha a parte de administração de materiais, e depois, debaixo dele, eu vou ter a gerência, né? A alta gerência. Aqui, em último lugar, a percepção empresarial era de atividade de administração de materiais. Situação inicial, ele era um custo para a empresa, só fazia despesa. Num processo de evolução, ele evita faltas e desmobiliza estoques excedentes, um trabalho super tranquilo, né, para fazer, não precisa nem muita habilidade técnica para poder fazer isso. No estágio avançado, essa pessoa começou a atuar, então, com planejamento estratégico, e a situação atual é concentração em uma visão de melhoria do resultado da empresa, é o quanto eu consigo colaborar para que a minha empresa possa ir mais longe, para que a minha empresa possa ir mais adiante. Tudo bem? Depois aqui a gente tem as atividades, né? Deixei listadas aqui as atividades, né, de administração de materiais, todas elas são atividades que possuem cargos, então é uma área bastante ampla, tem muita oportunidade, né, de cargo, muita oportunidade de promoção, muita oportunidade de carreira, né? Então é uma área extremamente atrativa aí para quem quer fazer parte dela. E, como eu disse para vocês, vamos agora, então, aqui para o nosso vídeo. Nesse vídeo nosso, vamos ver aqui a logística impressionante da FedEx. Como a FedEx, então, consegue pegar um pacote, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, lá na cidade de Memphis, e entregá-la na França rapidamente, em poucas horas. Vamos lá? Vamos, então, para o nosso vídeo. A seguir, é uma corrida mundial contra o relógio e eles a recomeçam todas as noites. John vai conhecer os bastidores da FedEx. Todo dia útil, a Federal Express despacha quase 4 milhões de pacotes para mais de 200 países diferentes. Eles não só dominam o ramo de remessas expressas, eles o transformaram. Hoje iremos atrás das portas fechadas da empresa global de 19 bilhões de dólares, a FedEx. Eles enviam praticamente tudo para qualquer lugar
de um dia para o outro, de modernos computadores a morsas bem embaladas. A remessa de um dia para o outro é tão comum hoje que é difícil imaginar a vida sem ela. Mas há 30 anos, o fundador da FedEx, Fred Smith, precisou convencer as pessoas de sua ideia visionária. We needed to go in and tell people we can pick up your item and transport it to many different locations. So we had to build a network first before we had a product. Para construir essa rede, Fred criou um sistema central. Sua ideia era levar todos os pacotes até um único local para classificação e depois enviá-los para as cidades de destino. Fred escolheu Memphis para abrigar seu centro. You balance the United States on an imaginary spindle with the weight of all of the people in the country, so it just stays flat right there. Memphis was close to the center. It had a wonderful airport with wonderful weather. Em 1973, Fred Smith comprou 33 aviões pequenos e começou a oferecer em cidades. Na primeira noite, o FedEx enviou somente 186 pacotes. Na verdade, a empresa perdeu $1 milhão por mês nos primeiros 2 anos. Mas, gradualmente, outras empresas perceberam que não podiam viver sem aquele sistema. Hoje, a FedEx tem quase 700 aviões e 150 mil funcionários em todo o mundo que possibilitam a entrega de encomendas em todos os continentes, menos na Antártida. Hoje existem 15 centrais pelo mundo, mas o aeroporto de Memphis ainda é o ponto mais movimentado do universo da FedEx. E a cada noite, todos participam de uma corrida contra o relógio. Foi o que eu descobri quando me permitiram cruzar as portas fechadas e fazer parte da equipe. É um gigantesco trabalho de organização e eles o desempenham em um casamento único de força física e tecnologia. De ponta. Enquanto os funcionários carregam os aviões com as encomendas do dia, as operações são dirigidas pelos supervisores a poucos quilômetros dali, em um prédio de alta segurança que chamam de casa-mata. Ele é o sistema nervoso central da FedEx e tive permissão para entrar neste complexo secreto. Atrás destas portas fechadas está o Centro de Operação Global, o cérebro informatizado da FedEx. Aqui, os meteorologistas monitoram o clima, enquanto especialistas seguem o progresso de cada avião, caminhão e pacote em todo o mundo. Esta operação é supervisionada por Pete Goldman. Busiest time of day here is probably about 8 at night till 5 in the morning, because you're recovering 150 airplanes into Memphis, but they're generating flight plans for all the hubs around the world. That's originating out of Memphis, Anchorage, going to Hong A Kong. FedEx tem um avião voando em algum lugar do planeta a cada minuto de cada dia. O maior culpado dos atrasos é o clima. We have our own meteorologists who monitor and forecast the weather for all the FedEx operations around the world. For example, the weather radar, he's showing you can display not only the rain, but also the mixture of rain and freezing rain, and then when it turns to snow. Toda noite, os especialistas operacionais reúnem-se para analisar e criar estratégias para problemas climáticos de manutenção e qualquer atraso de voo já antecipado. It looks like there's a low-pressure system moving into the New York area. Esta empresa tem um plano de contenção para qualquer emergência. What if one of your planes coming from LA breaks down? We have an aircraft that comes out of Portland, Oregon, empty, and we can divert that aircraft to LA to recover that freight. So wait a minute, so you're saying that you just have aircraft without any parcels on it sitting on the ground waiting? Yeah, those are our flying spares. And we have aircraft like that throughout our system. So there is no, this flight is canceled and it's not going. Yeah, that's how we differ from the passenger carriers. And we can't hand our passengers, our boxes off to anyone else, as the carriers can hand you off to another carrier. We have to recover ourselves because there's nobody we can give our freight to. Apesar de toda a tecnologia, uma das maiores ferramentas secretas da empresa é o enorme painel visual de movimentação global. Yes, each one of these strips represents a aircraft that's operating within the FedEx system somewhere within the next 7 days. What do the different colors mean? What's yellow? Yellow is an aircraft that's operating within Asia. Asia and blue Blue is an aircraft that's operating within the European community. and white. White is South America. Now, what does this mean? This is going from Hong Kong Hong Kong to Narita, Japan.
Narita, Japan to Anchorage. Anchorage to Chicago, Chicago, Chicago to JFK, JFK to Atlanta, Atlanta to Dallas, Dallas, Dallas to Anchorage. Anchorage back to Narita. Is this the same crew? Not the same crew, but the same airplane. Everything's identified by the tail number. In just a couple of days. From the morning of the 2nd until the night of the 3rd. Uau! A FedEx entrega 3.750 pilotos que treinam nesta instalação gigantesca. É aqui que estão os simuladores de voo multimilionários. A cada 6 meses, os pilotos passam por uma atualização que termina em um simulador, onde eles treinam suas rotas em todas as condições climáticas possíveis. Everything from hurricanes to snowstorms to dust storms to smoke. Any type of weather that you've ever thought of, we can reproduce in the simulators. A FedEx me permitiu fazer uma viagem em um de seus voos internacionais diários, decolando da central da empresa no Pacífico, em Subic Bay, Filipinas, e terminando em Anchorage, no Alasca. FedEx 24, you're clear for takeoff. Runway 07, winds are 030 at 10 knots. FedEx 24, clear for takeoff. Okay, Ready to go? Ready to go. Keep her in the center of the road. Okay. I'm bringing the power up. That's it. Keep it coming back. Keep it coming back. Very nice. Now stop it right at the crosshairs. Very Pause nice. it right. I'm bringing your landing gear up. Este simulador recria a cabine de um MD-11, o maior avião da frota da FedEx. Mesmo com todos os controles automáticos, manter o curso do avião me pareceu um desafio. That's it. Just keep following the little flight bar. Come back to the left a little bit. To the left, sorry. What does that mean? This means we reached out to that we had set on the altitude alerter. I'm sweating. You're doing great. I think so too. Fiquei impressionada ao ver como o simulador de voo podia me dar uma sensação tão real. E chegou a hora do verdadeiro teste. Eu I pouso. assume we're gonna land this thing before we get to those white mountains. The runways are right before we get to those mountains. Makes it Really? very interesting. This is so real. I can Now hardly we're coming even out of the believe it. cloud. Then Oh, you should I be see, able I to see. see the ground coming up. Okay, I see right-hand side. And if you look straight forward, you should be able to see the runway now. You got, It's snowing Here we here. go. Big time snowing. And we're moving. That's right, Joan. We're approximately 9 miles from the end of the runway. You should see the I approach see light. it right there. There's little Very lights that are Start pull pulling back. Yes. That's Pull back good. harder. More, Harder, harder, harder. harder. Very Very good. nice. Now push forward slightly. Push forward. Yes. We're on the ground. Great job. I just steered down the center like you did on the big one. Congratulations, Joan. We're in Anchorage, Alaska, and you just landed in the 11. Oh my gosh, that was awesome. Nice job. Thank you. Quando voltarmos, eu me junto ao turno da noite em sua corrida para vencer o relógio na super central da FedEx. São 22 horas em Memphis, Tennessee. Embora a cidade esteja se preparando para dormir, o dia de trabalho está só começando para o maior empregador da cidade, a FedEx. No aeroporto de Memphis, um pequeno exército de 13.000 pessoas está se reunindo, apresentando-se para o trabalho na super central da FedEx. Estamos no meio da noite, mas aqui na torre de controle da central da FedEx é hora do rush. Entre 23 horas e 5 horas da manhã, este é o mais movimentado aeroporto do mundo. 160 aviões aterrissam em pouco mais de 2 horas, mais de um pouso a cada minuto. 1446 ramp tower, make it approved. Uma vez em terra, cada avião taxeia e estaciona em sua vaga na rampa. A equipe que o aguarda deve descarregar o avião em menos de 20 minutos. A barriga do avião está lotada com gigantescos contêineres de carga que pesam cerca de 3 toneladas cada um. Now, I'm really kind of surprised about how easily you can push them. Right? That's because the whole bottom is
is just covered with these wheels, rollers. But it's called a transition deck. The point of the transition deck is to speed up the process. Depois que os containers estão sobre o carrinho, eles são rebocados por um pequeno trator. Dante Arnold dirigiu nossa carga em meio à atividade frenética. There's no room for any flappers out here. Not at all. You'll find that out real slow. Yeah. Flappers need not apply. As caixas são descarregadas na primeira esteira de uma enorme linha de montagem. Let me do this one. Should I just program it on here? Nessa atividade, cada segundo realmente conta. We're under the gun to get the freight unloaded. You know, we're just like a hungry baby. You know, we're crying for more and more freight. Did you ever see that Lucille Ball episode, you know, with Oh, the exactly. assembly line? We're trying to That's keep what I up. think Yeah. about. Sometimes we feel like that. We're constantly trying to keep up. As esteiras levam as caixas para dentro da instalação de separação de 119 hectares. É uma enorme rede de esteiras, tubos e rampas. Qualquer pacote pode ser localizado a qualquer hora neste labirinto. Este pequeno pedaço de papel talvez seja a arma mais importante do arsenal da FedEx. É o código de barras, o ponto de referência de cada um dos milhões de pacotes que passam aqui todos os dias. Cada pacote é colocado na esteira com a etiqueta para cima para que leitores a laser leiam o código de barras. Conforme uma caixa é levada pela esteira, o código aciona braços metálicos, que a redirecionam para esteiras menores, reunindo a caixa a outros pacotes que vão para o mesmo destino. Documentos enviados em pacotes menores são manuseados em uma instalação separada chamada classificadora de envelopes. E os dados escaneados acionam de novo as paletas que desviam os pacotes, enviando-os para o tubo de destino correto e para uma sacola que é fechada e preparada para o voo. Que incrível, né, turma? Este processo deve terminar até às 2 horas para que os pacotes sejam carregados em seus voos correspondentes. Quem sofre mais pressão são as equipes que carregam os aviões para o aeroporto de Newark, responsável pela cidade de Nova York. 40% das entregas da FedEx chegam ou saem de Nova York, e se o primeiro voo não estiver no ar às 3 da manhã, os pacotes nunca chegarão a tempo. The Newark outbound itself, it's the most critical in the hub. It's mainly dealing with the Holland and the Lincoln tunnels. If it's not through the tunnel by 6 a.m., it's not going to make service into the city. Antes de deixar a central, cada pacote é escaneado uma última vez para confirmar que está indo para o avião certo. Os preciosos segundos escoam e as equipes de carregamento correm para encher os aviões. Like sardines. It's amazing. Right? I guess it's important that everything fits in really tight just so things don't slide around. Definitely. If we can't have anything sitting in air, we don't want anything to mess up the weight distribution while they're in the air. So we lock everything down. I see you. You keep looking at your little stopwatch. Are you making the time? We're making the time. We're doing an excellent job tonight. We have about 5 minutes before the plane leaves. It'll take us 2 or 3 to close it up. So we're good to go tonight. This looks like the last one coming in. You're all tapped up. It's coming down. Que eficiência. Que eficiência. O avião foi carregado e está a caminho dentro do horário. Após chegar nas cidades de destino, os pacotes serão de novo separados e distribuídos para equipes de entregadores que dirigem seus furgões até a sua porta. Os motoristas da FedEx percorrem 4 milhões de quilômetros por dia, o equivalente a 100 viagens ao redor do mundo. FedEx, uma operação global cujo sucesso se deve principalmente ao turno da noite da Super Central de Memphis. Eu gostaria de agradecer pessoalmente a todos que nos permitiram acesso exclusivo, tornando possível este programa. Juntem-se a nós da próxima vez, quando de novo abriremos portas fechadas. Até mais, eu sou Joan Landen. Muito bom, né, pessoal? Que eficiência, né? A gente pode observar vendo um vídeo desse. Então, espero que vocês tenham gostado.
O vídeo trouxe muitos outros exemplos, né? E eu acredito que vocês devem ter percebido muitos deles, né? Já que acompanharam as aulas anteriores e ter visto nesse vídeo muitos princípios bem aplicados, não só para a área de movimentação e armazenagem, mas também que a gente vai utilizar na distribuição e no dia a dia aí das empresas, caso vocês estejam atuando em algumas empresas, até com umas boas práticas que a gente pode observar. Então, espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula de hoje. Muito obrigado por terem ficado comigo até esse momento, por terem ficado juntos. Espero que vocês tenham gostado. Então, bye, 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 e até a nossa próxima aula. Obrigado, até mais.